dia a todas e todos, né? Primeiro agradecer o convite aí, dizer que é uma honra estar falando nesse encontro tão importante em nome do sindicato, né? Nesse debate de conjuntura, né? Porque é uma conjuntura muito difícil, né? São tantas questões que estão nos afligindo e estão aí na realidade que a gente fica tendo assim uma dificuldade tremenda de escolher por onde começar o debate para, né, contribuir, na verdade, porque eu acho que, como eu fiz o concurso aqui, gente, estava na transição de Cefet para IFET na época, né? Foi em 2008 que fiz o concurso. Inclusive o edital, quando saiu, ainda era Cefet. E eu fui um edital assim esdrúxulo, porque era uma vaga para Sociologia, Filosofia e História, e a prova era misturada, História, Sociologia e Filosofia. Uma ilegalidade, obviamente, né? Você vê, por que eu resgatei essa história? Para começar dizendo a vocês como é que o pessoal da burocracia dos Institutos Federais, que é a antiga burocracia dos Cefetes, que na verdade tem remanescentes das escolas técnicas, e aí vou tentar fazer uma discussão aqui com vocês de conjuntura, mas tentando trazer memórias do passado para a gente entender, né, como é que a nossa instituição foi se adaptando ao longo da história do Brasil a momentos conjunturais de dificuldade, porque acho que isso é um exercício que é importante para a gente fazer, né? Então veja, eu resgato isso para ver como é que esse pessoal trata a importância, entre aspas, das reflexões que ciências humanas fazem, principalmente História, Filosofia e Sociologia, e no caso mais específico de vocês, Filosofia e Sociologia, né? Quando eu entrei nessa instituição, praticamente não tinha professor de Sociologia e Filosofia. O pessoal que dava aula era assim, o pessoal da História, da Geografia, do Direito, e era uma coisa assim, era qualquer coisa, né? Os caras, né? E isso não ficou no passado, gente. Isso é só ver como é que a gente é tratado nos corredores, né? Eu digo isso porque a situação de História é ruim, mas a de Sociologia e Filosofia, no tecnicismo, né? Essa coisa assim que... E assim, eu vou pedir uma certa desculpa para vocês, porque eu estou defendendo meu doutorado agora dia 19, e eu fui estudar isso, e assim, é impressionante como a coisa desse debate entre os conteúdos, vamos dizer assim, propedêuticos, né? Assim, o que deve ou não um estudante receber de conhecimento geral ou propedêutico no currículo da formação técnica. Esse é um debate que não é absolutamente novo no Brasil. Na verdade, ele acompanha a formação técnica brasileira desde o período colonial, passa pelo período imperial, chega na República em 1909 com a criação das escolas de aprendizes artífices. E assim, era um debate, inclusive um debate furioso, gente, que inclusive antecedeu o debate da instalação das próprias universidades no Brasil. Era um debate que inclusive era feito no Congresso, tanto no parlamento na época do Império, como no parlamento do início da República Velha. E ali ficava claro as posições, por exemplo, dos liberais, com a perspectiva mais industrializante, a perspectiva dos liberais mais ligados ao capital estrangeiro, ligado ao agronegócio, descendentes dos escravocratas, com influência da maçonaria, dos positivistas, e aí fica assim evidente a ausência quase que completa de setores populares da sociedade nesse debate. Essa, por exemplo, é uma das conclusões que eu cheguei na minha pesquisa, para, por exemplo, entender por que os debates filosóficos, sociológicos já estavam ocorrendo em outras partes do mundo, não entravam nesse debate, por exemplo, no Brasil, no debate do currículo, não é? E debates, por exemplo, quando é que é a hora de afunilar a formação técnica para o jovem? Se é no início do ensino médio, se é no final. Porque, no final das contas, quando a gente pega a conjuntura hoje, é isso que está em questão. A reforma, não à toa, quando os caras dão um golpe, e aqui vocês me desculpem, se tiver alguns camaradas que acham que não houve golpe em 2016, eu respeito, mas assim... A realidade está se impondo e me parece que houve um golpe, né? Ninguém está falando de golpe como em 64, tá, gente? Assim, existe na história, na política, existe golpes, modalidades de golpe. Então, eu não vou entrar nesse debate, acho que o tempo é curto, não é? Então, quando vocês vão falar que quiser entrar, tudo bem. Mas, assim, me parece que
esse golpe tem algumas dimensões e uma delas, para mim, é a dimensão da educação. Não é à toa que os caras, uma das primeiras medidas dos golpistas quando assumiu o poder é a reforma do ensino médio. Não é à toa, né? E dentro da reforma do ensino médio volta um debate que é antigo na história do Brasil e na história da educação universal, que é essa coisa: quando é que o jovem tem maturidade para escolher uma profissão, abre aspas, não é? Esse debate no currículo. Então, quando a gente observa, até a década de 30, e isso tem muito a ver com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, até a década de 30, o capitalismo brasileiro, a forma de acumular dele girava principalmente em torno do agronegócio. Não que hoje não seja, mas era o café, né? Ali até a República Velha e tal. Então veja que até ali o ensino técnico ainda era uma espécie de redenção para os filhos dos pobres. Não à toa que nos primeiros artigos do decreto que criou as escolas de aprendizes artífices, o presidente Nilo Peçanha deixava claro: olha, era escola por desafortunados, era escola para aqueles que não tiveram sorte, que são pobres, descendentes de escravos, etc. Os desvalidos da fortuna. Era a escola. O interessante, gente, nesses decretos dos inícios da República, os caras não tinha maquiagem de marketing, era direto. Só era escola para pobre, era escola para negro, era escola para descendente de escravo e branco imigrante pobre, para ser operário, né? E era uma espécie de lugar onde você ia se fazer a redenção, porque era uma escola para tirar o jovem pobre da periferia da escola, livrar da escola do vício e do crime. Está lá no decreto, isso não sou eu que estou dizendo não, não, está no decreto. Se quem quiser pegar o decreto de 1909, está lá. Eu analisei decreto por decreto que foi formatando o ensino técnico na minha pesquisa. E aí você, por exemplo, quando chega em 30, isso muda. Porque o Brasil vai dar vamos dizer assim, entre aspas, um salto no capitalismo, em era Vargas. O Brasil vai deixar de ser um país meramente agrário e rural, vai passando a ser um país agora industrial e urbano, e isso muda diretamente o currículo e o ensino técnico. Você vai ter aí, né, de certa forma, uma mudança. Não é mais o ensino técnico, o ensino de maneira geral do ensino médio não vai ser mais visto como... Porque você tinha um ensino médio bem restrito para as elites, para formar bacharéis, enciclopedista e tal, com os conteúdos, e um pouco que tinha para pobre era esse mais técnico, das escolas de aprendizes artífices, federal, mas tinha as escolas técnicas das ferrovias de São Paulo, alguma coisa ligada à mineração em Minas, que hoje são as FATECs, na verdade. Hoje são vamos dizer assim, as origens das FATECs. Então, nesse cenário, muda. Então, a escola técnica, o ensino médio de maneira geral, com as leis orgânicas que o Getúlio Vargas, o ministro da Educação da República Panema, vai criar, vai fazer com que isso deixe de ser apenas um lugar, essas instituições deixem de ser um lugar de redenção de pobre, para ser um lugar mais pragmaticamente de formação de força de trabalho, para atender as demandas do capital e da nascente indústria brasileira. É nesse cenário que começa a se criar essa ideia de onde eu quero chegar, gente. É nesse cenário que começa a se criar a ideia do ensino absolutamente técnico, abre aspas, para pobre, e o técnico, assim, absolutamente dissociado do currículo geral, em especial reflexões filosóficas, sociológicas, históricas. E veja que nós somos vítimas de quase que, eu não sei vocês, mas eu tenho que gravar quase que diariamente debates para rebater essa questão de que, não, vocês, história, filosofia, sociologia, não, a área técnica que é mais importante, porque a área técnica, como se as nossas disciplinas, as nossas áreas de conhecimento, nossas áreas não tivesse técnica, não tivesse objetividade científica, só tem objetividade científica, e esse é um discurso que vai sendo construído ao longo da história do Brasil, e que na década de 30 se consolida com essas leis orgânicas, que vai basicamente estruturar o ensino secundário brasileiro, né? Até hoje, que vai ter mudanças na década de 50, na época do Juscelino Kubitschek, que a mudança que vai ter interessante, que vai, por exemplo, o estudante que fazia o ensino técnico vai poder fazer universidade, porque nem isso podia, não era equivalente para poder fazer universidade. E quando chega na ditadura militar, isso vai dar um salto, gente.
E aí é um debate que nós temos que fazer na conjuntura atual e disputar essa memória, essa consciência com os estudantes e com nossos colegas de trabalho, que está circulando nas redes sociais e na sociedade de maneira geral, a ideia de que os institutos federais e as universidades são redutos de comunistas, são redutos de esquerdistas. Acho que todo mundo já viu isso pelo menos uma vez, né? Que é como se os institutos federais e as universidades fossem uma espécie de ilhas comunistas e que são inimigas da família, da sociedade, das tradições e tal. Isso é uma coisa que para a gente aqui parece ridículo, e mas isso está, gente, como eu poderia dizer, mobilizando e movimentando corações e mentes na sociedade brasileira, infelizmente. Assim, eu costumo dizer que o palco está montado para o próximo governo que vier dar uma canetada, e eu não diria acabar com a gente, mas mudar isso aqui totalmente do que é hoje. O palco está montado, inclusive o clima, a atmosfera da sociedade favorável para isso, né? Assim, e é um absurdo, porque isso não é verdade, não é realidade, concretamente, né? Nunca que os comunistas foram hegemônicos nas universidades, ainda por cima do Brasil, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa assim, não dá nem para dizer que é teoria da conspiração, porque a teoria da conspiração tem uma articulação minimamente racional, isso aí não, né? Então, no Brasil, como é que isso ganha, esse discurso que se materializa? Eu recebi agora de manhã um artigo, não lembro agora qual foi o jornal, o site, em que o Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo, não sei se foi ontem ou foi ontem, preocupado com a possível vitória do Bolsonaro. Só que se tem alguém que é responsável por esse crescimento dessa extrema-direita, com essas paranoias e com essa coisa toda que está aí, é o PSDB. O PSDB foi, se alguém abriu a tampa do esgoto da história, para essa turma sair do esgoto da história, quem abriu a tampa foi o PSDB. Isso eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Então, assim, e aí onde eu quero chegar? Na ditadura, gente, se a gente botar a memória para funcionar e pesquisar um pouco, nós vamos ver, por exemplo, a maior parte, e a ditadura também, quando foi dado o golpe de 64, foi um golpe que também atingiu em cheio a educação brasileira, porque havia sido construído um debate na educação muito forte, né? E não à toa que o martelo da ditadura bateu mais forte foi na UNB, pô. Claro, e nas universidades públicas também, mas a UNB, porque a UNB seria uma espécie de laboratório para um debate de educação, uma perspectiva de um Brasil mais autônomo. Ninguém está falando de esquerda, de socialismo, de comunismo, não. Era a perspectiva do trabalhismo lá, do João Goulart, daquele pessoal todo ali que, né? Darcy Ribeiro, aquela turma que não era comunista, né, gente? Vocês estudam sociologia, filosofia, sabe que Darcy Ribeiro até trabalhava com algumas categorias de Marx, mas não era um marxista, um socialista, né? Não era. Paulo Freire, então, virou comunista de última hora, mas nunca foi comunista. E usava também categorias do marxismo e tal, mas ele não era um comunista, um marxista, enfim, mas ele virou um comunista. E aí, veja, nesse cenário, se a gente lembrar, a imensa maioria das pessoas que saíram para fazer mestrado e doutorado entre 64 e 85 saíram beneficiados de alguma forma pelo famoso acordo McSide. Acho que todo mundo aqui estudou isso na parte da história. Praticamente o Ministério da Educação durante a ditadura militar foi hegemonizado pelas ideias e a perspectiva dos norte-americanos, né? Então, e hoje a gente tem que ouvir que a Universidade Brasileira é um antro de comunistas, que a escola técnica e a Instituto Federal, sinceramente, aí em algum momento a gente cochilou nessa disputa de discurso. Em algum momento. E essa é a reflexão que eu quero trazer para a gente aqui. E aí esse histórico, gente, quando chega nos anos 90, um debate que foi muito caro para quem milita na educação, desde a época do Mohamed Chatil, eu sempre vi o pessoal dos sindicatos falando,
e depois, quando eu comecei a atuar como professor também, entrar no movimento sindical, o debate para derrubar, né, o famoso decreto do Fernando Henrique Cardoso, o decreto 2208/97. Isso é um debate que eu sempre vi o pessoal do ANDES falando, o professor Frigoto, a professora Ciavata, né, a professora Marise Ramos, essa turma que pesquisa a educação numa perspectiva marxista, né, por mais que a gente tenha um ponto ou outro de diferença, mas realmente foram os caras que apresentaram um debate mais, vamos dizer assim, substancial, principalmente quando traz para o que nos atinge, né, que é a questão da politecnia, do ensino técnico e a questão que vai redundar nesse debate do ensino médio integrado, que é um debate crucial para nós. Porque eu acho que a grande trincheira que nós, professores, principalmente de humanas, em especial os colegas professores de filosofia e sociologia, tem que cavar profundo e se trincheirar é o debate da defesa do ensino médio integrado. Porque o que está em jogo também é a manutenção ou não do ensino médio integrado. Porque quando a gente diz, uma possível, dependendo do resultado das eleições hoje nesse mês que vem, a rede vai acabar, é a rede no sentido filosófico, sociológico, programático, curricular que a gente tem até hoje. E o principal carro-chefe, apesar de alguns colegas ainda não perceberem isso, porque vem da universidade, aí o cara faz graduação, mestrado, doutorado na universidade, aí passa no concurso aqui, chega aqui, acha que o grande objetivo da vida dele é abrir um programa de mestrado, doutorado e dar aula lá. Tem muito colega que tem essa crise existencial, assim, não sabe em que lugar está. Mas o nosso carro-chefe, o coração dessa instituição é o ensino médio integrado. E para nós da Humanas, principalmente filósofos e sociólogos, é a nossa trincheira central. Se a gente não compreender isso, não pesquisar isso, não se empoderar disso, se armar disso para defender essa bandeira, nós estamos ferrados. Porque esse foi o debate que nós fizemos nos anos 90, para substituir esse decreto 2208/97. Tivemos uma vitória parcial, que é a vitória que vai redundar na formação da rede. Com toda dificuldade. Eu fui um crítico, inclusive, na época, que acho que muitos de vocês devem também ter sido crítico do processo o processo de fetização. Fizemos uma crítica e tal, pela forma aligerada, mas hoje a gente compreende que, na verdade, foi correlação de forças. Era possível fazer algo maior ou melhor? Aí a pergunta que eu lanço para vocês em cima dessa pergunta é possível estabelecer um ensino politécnico num país com o capitalismo, com as características que o Brasil tem? Porque esse é um debate que o Frigoto faz com o Saviano. Esse é o debate que a Marise Ramos que faz com o Saviano. Porque o Saviano, nesse aspecto, o Saviano ele não quer esperar a Revolução Socialista correr para começar a discutir a politecnia. E por isso ele é muito criticado, inclusive dentro do próprio marxismo. Reformista, isso, aquilo, outro, papapá. Tem teses criticando o cara. Mas e aí? A gente vai esperar a Revolução Socialista acontecer para poder começar a discutir escola unitária, currículo integrado, acesso à cultura, à ciência, à tecnologia para os mais pobres? Porque o mundo não é o mundo ideal ainda? Essa é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Né? Inclusive para chamar nossos amigos da universidade. Mas olha, descem das nuvens e vem aqui para o mundo real, porque o mundo real está pegando fogo. Tudo bem que lá nas nuvens o clima é mais ameno, mas no mundo real o dragão não está mais baforando o nosso cangote não, né? Como conversando mais com o Vanderlan, ele já está queimando, né, Vanderlan? Não está mais baforando só, está queimando. Né? Então, o que está em jogo hoje do ponto de vista da conjuntura, gente, é que a vitória parcial que nós tivemos na derrota do decreto 2208/97 é que essa reforma que os caras já começaram a fazer é o retorno desse decreto. Aliás, como diz o professor Frigoto, não é o retorno ao decreto, é o retorno a antes de 30, em muitos aspectos. É o retorno a antes de 30, é o retorno às leis orgânicas de Getúlio Vargas, da reforma Capanema. É um tecnicismo extremamente pragmático, porque os caras falam, gente, de maneira conservadora no comportamento, que é essa ditadura que eles estão querendo botar na urna aí, com a possibilidade aí das eleições, né? Mas do ponto de vista do programa econômico é um liberalismo radical, privatização de tudo entregue ao mercado. E uma conexão ainda maior do ensino, e agora desde o ensino médio
né? Quem sabe até chegando ao Fundamental 2, de você uma leitura pragmática, dizer assim, o moleque já tem que aprender uma profissão já do sétimo ano para cá. Principalmente para desencorajar os filhos dos pobres a quererem ir para a universidade. Essa é uma questão concreta, né? Então, nesse processo, gente, eu penso na reforma do ensino médio. Tem muitos colegas que estão se apegando a uma coisa, eu já vi isso lá no Campus Marechal, não sei no campus de vocês, porque eu sou do Campus Marechal, mas eu já vi assim, o argumento que é clássico, né? Esse argumento ele já virou até meio, vale a pena ver de novo aqui nos institutos, e aqui no IFAL é muito diferente. Para concluir mesmo agora, qual é o argumento? A gente disse na época do ponto eletrônico, rapaz, vai vir o ponto eletrônico, aí isso não, vai ser só para os TAI, então não vai ser para a gente. Eu cansei de ouvir colegas professores dizer isso na sala dos professores. Não, é ruim o ponto eletrônico, mas vai ser só para os TAI, não vai ser para a gente. Aí vocês viram a Instrução Normativa 02 agora, né? Meu amigo, não vai ser só para os TAI, vai ser para todo mundo. E não vai ser só um ponto eletrônico qualquer. Vai vir banco de horas, inclusive. Os caras estão querendo banco de horas, né? Ou seja, essa é a lógica. E aí, qual é a discussão do pessoal? Não, mas isso aí não vai vir para a gente não, vai ser só para alguns servidores, ou seja, alguns técnicos e alguns outros órgãos do governo federal. Eu ouvi isso na reunião pedagógica sábado agora lá em Marechal, de um colega. Eu dei um informe falando da Instrução Normativa 02, da necessidade da gente se mobilizar, se organizar. Aí o colega chegou para mim e virou assim, não, isso aí não vai atingir a gente professor não, vai atingir só o pessoal de outras repartições. Aí eu contei até 10, porque a gente, quando está no sindicato, a gente tem que ter um pouco mais de paciência do que o normal, porque afinal de contas a gente está representando ali a categoria, para não dizer o bicho, tu vive em que mundo? Não é? Porque a coisa, assim, do ponto de vista da educação, a conjuntura que eu teria para dizer a vocês é essa questão, a gente tem que estar muito atento, se organizar, a importância, aí eu digo outra trincheira da gente. Uma primeira trincheira que eu disse fundamental é a defesa do ensino médio integrado. Uma outra trincheira, gente, nossa, é o fortalecimento do sindicato. Eu digo a vocês sem medo de errar, olhando para a história, das últimas décadas, na história do Brasil, na história do mundo, na história da relação do capital-trabalho, a luta entre capital e trabalho, o sindicato vai ganhar uma dimensão de importância histórica novamente. Aliás, já está ganhando. Porque veja que os golpistas, além da reforma do ensino médio, além de dar uma turbinada no debate da escola sem partido, né? Que é outra, porque na verdade a escola sem partido é o pacote da reforma educacional, né? Está no meio, está no pacote, né? Está no combo, né? Porque quando a gente pega a história da escola sem partido, a escola sem partido não foi um raio que caiu agora do céu não, gente. A escola sem partido ela vem desde 2014, desde a época que, por exemplo, com todas as críticas que nós fizemos, com todos os debates que nós fizemos no tocante à questão do Plano Nacional de Educação, que era cheio de problemas e limites do governo do PT, mas já naquele momento dos debates do PNE, que essa turma da escola sem partido estava se articulando. Vários PLs, pela família Bolsonaro, por pastores, por padres, porque não foi só os evangélicos não, gente, os católicos também, né? Com essas ideias que foram aprimorando, até chegar na questão da ideologia de gênero, né? Então, para nós isso é fundamental, e é a mensagem que eu queria terminar dizendo para vocês é essa, assim, fazer essa reflexão rápida, assim, confesso para vocês que a minha intenção não era fazer um debate assim, estritamente acadêmico, mas um debate tentando pensar questões históricas acadêmicas, mas com questões políticas mesmo que estão nos afligindo, porque assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho dormido todo dia acordado com a sensação de não saber o que a gente pode esperar no dia seguinte. Sabe? A sensação aí é muito ruim, é muito ruim mesmo, assim, né? E aí eu falo assim de maneira muito franca com vocês, reforçando que o sindicato é uma trincheira fundamental nessa conjuntura, inclusive para nos defender. Então, quanto mais fraco o sindicato tiver, mais fácil vai ser para os nossos algozes. Quanto mais forte, com mais gente filiada, mais gente participando das assembleias, construindo as atividades do sindicato, mais difícil vai ser para os nossos algozes nos atacar. Então essa é a mensagem que eu queria deixar nesse momento inicial para vocês, né? E parabenizar a iniciativa. Confesso que eu fiquei assim, poxa, por que a gente não podia fazer o de história também, de sociologia, junto com os amigos de sociologia, de filosofia, a turma da geografia, enfim. Começar esses espaços aqui, gente, vão ser muito necessários nessa conjuntura que está se apontando aí. É isso, pessoal. Parabéns.